Olá, tudo bem? Eu sou a Larissa, sou a responsável pela Escola Nogê na língua portuguesa, uma escola responsável por trazer o conhecimento sobre a auriculoterapia diretamente da fonte para os profissionais graduados na área da saúde e mostrar como a auriculoterapia é uma metodologia capaz de gerar resultados em 100% dos nossos pacientes já na primeira sessão. E o tema deste vídeo é: a auriculoterapia é interessante para o tratamento de ansiedade? Quais são as considerações que eu devo analisar no meu paciente? Quais pontos eu devo pensar quando eu quero tratar uma pessoa que sofre de ansiedade? Existe algum cuidado, alguma informação extra que é importante eu ter atenção quando eu estiver avaliando, por exemplo, um paciente que se considera ansioso? Vamos conversar sobre isso. A ansiedade pode ser considerada uma das questões que mais altera a qualidade de vida das pessoas em geral, né, nos tempos atuais. Nós estamos já há algum tempo vivenciando uma verdadeira epidemia de ansiedade. É uma epidemia que está passando praticamente debaixo dos nossos narizes. E o que é importante salientar? Como é que eu consigo diferenciar se aquilo que o paciente está falando para mim é um estado de ansiedade ou é alguma coisa diferente, um outro tipo de desafio ou até mesmo uma patologia diferente que o paciente pode estar vivenciando. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 264 milhões de pessoas sofrem, de transtorno de ansiedade ou vivenciam alguma situação de ansiedade ao redor do mundo. Mas agora, cá entre nós, ter um pouco de ansiedade no dia a dia é praticamente normal, certo? Por exemplo, é super normal você se sentir um pouco ansioso antes de uma entrevista de emprego, antes de você ter um primeiro encontro com o seu pretendente. Isso realmente te gera um estado diferente de ansiedade, um estado diferente de vida, que faz com que você se prepare para aquela situação desafiadora que você irá viver. O que é preciso entender é a diferença entre um estado de ansiedade de vida diária normal, se a gente pode chamar assim, de um transtorno de ansiedade propriamente dito. E a principal diferença é que o transtorno de ansiedade realmente interfere na qualidade de vida da pessoa que está sofrendo disso e muitas vezes das pessoas ao redor dela. E por que eu disse que existe um estado normal, entre aspas, de ansiedade? Porque, na verdade, não se sabe exatamente a causa da ansiedade. É verificável que ela vem aumentando gradativamente conforme a nossa sociedade se modifica. E algumas teorias acreditam que a ansiedade é sim uma programação de sobrevivência. Afinal de contas, quando nós estamos prevendo uma situação, nós tendemos a nos preparar melhor para ela. E se a gente pensar que todas as nossas programações de defesa servem para a nossa sobrevivência, isso também acontece num estado de ansiedade. Por exemplo, se você vai fazer uma prova e essa prova te traz uma preocupação, você muito provavelmente vai estudar mais para essa prova e vai ter a chance de passar, de ser, vamos dizer, um vencedor nesse desafio que você acabou de se colocar. Se você tem, por exemplo, uma viagem programada para um lugar desconhecido e que muitas vezes pode ser uma situação de vida mais rústica, onde você precisa se precaver com material de sobrevivência, com alimento, com roupa, isso faz com que você sobreviva a essa aventura que você está se colocando. Então, essa preocupação
que te traz sim um frio na barriga e que te leva a querer fazer um preparo prévio a uma situação desafiadora, ela é benéfica, ela faz com que você esteja pronto para o desafio que virá. Isso passa a ser patológico quando você se torna dependente dessa situação e essa situação não te permite dar seguimento ao desafio proposto. Ou seja, você, justamente por estar extremamente ansioso ou com um transtorno disparado de ansiedade, você não realiza a viagem, você não realiza a entrevista, você não faz a prova que você tinha se proposto a fazer. Então, vamos verificar os 12 principais sintomas do transtorno de ansiedade. Palpitações e dores no peito, agitação de pernas e braços, tensão muscular, tontura e sensação de desmaio, enjoo e vômitos, irritabilidade, boca seca e hipersensibilidade de paladar, insônia, preocupação excessiva, dificuldade de concentração, medo constante, sensação de que vai perder o controle ou que algo ruim vai acontecer, dificuldade de se inserir na realidade. Como eu disse anteriormente, a causa orgânica da ansiedade ainda não é totalmente conhecida. A teoria é que ela realmente é uma programação dentro da evolução do ser humano para justamente acontecer uma maior sobrevivência, visto que nós nos preparamos melhor para os desafios quando a gente tem uma noção prévia do que vai acontecer. Sendo assim, de certa forma, um pouco de ansiedade deste padrão que a gente conhece, do frio na barriga, da preocupação diante de uma situação que vai acontecer logo ali e que você se prepara e fica com friozinho na barriga, que fica com a mão gelada e quando te chamam para entrevista sua boca tá seca, mas você consegue responder as perguntas, você consegue pensar tudo o que você gostaria de falar e tudo mais. Isso é de certa forma visto até como benéfico. E o sinal de alerta nós devemos colocar quando uma situação cotidiana, uma situação do dia a dia da pessoa dispara uma ansiedade desproporcional, levando até mesmo a essa pessoa não conseguir atingir o objetivo prévio que ela tinha se colocado. E como você viu, os sintomas da ansiedade são variados, podendo atingir desde níveis neurovegetativos, como taquicardia, mão gelada, boca seca, até mesmo níveis superiores do sistema nervoso central, como a sensação de perda de controle. Alguns fatores de risco são conhecidos. Por exemplo, as mulheres têm 2 vezes mais chance de desenvolver transtorno de ansiedade do que homens. Sabe-se também que famílias onde alguns componentes dessa família vivenciam o transtorno de ansiedade pode ser também um fator de risco para os demais componentes da família. E uma outra situação que também pode gerar, o transtorno de ansiedade são traumas. Desde traumas físicos, onde a pessoa experiencia um risco de vida, até mesmo traumas emocionais, como finalizações de relacionamentos, perdas familiares, etc. Ou seja, ao entender a complexidade do que é a ansiedade, fica de certa forma óbvio nós entendermos que não existe na auriculoterapia um ponto da ansiedade. Isso não é possível. Afinal, os sintomas que a ansiedade gera pode estar relacionado a diferentes níveis de funções do sistema nervoso central, desde uma situação relacionada a um disparo neurovegetativo de sobrevivência que acontece no tronco encefálico, até mesmo a uma interpretação particular da vida diária daquela pessoa que é feita normalmente no nível cortical. Sendo assim, como eu sempre digo, todo paciente merece diagnóstico e o nosso diagnóstico da ansiedade também poderá ser feito dentro da auriculoterapia. Obviamente que eu não vou tratar sempre os mesmos pontos em todos os pacientes que chegam no meu consultório falando que tem ansiedade. Se um paciente chega com um disparo incontrolável do sistema neurovegetativo,
Por exemplo, o paciente chega falando que ele do nada está na casa dele, tranquilo, e ele sente uma taquicardia descontrolável, uma mão gelada, boca seca, sem motivo nenhum. Isso não tem o córtex envolvido. Eu não vou avaliar a área cortical do sistema nervoso central na orelha, mas muito provavelmente eu irei avaliar o estado tanto do hipotálamo quanto de áreas relacionadas ao tronco encefálico, inclusive a formação reticular ativadora ascendente. De outra maneira, se um paciente chega falando que a situação de desafio dele é o controle da vida dele, que ele não suporta quando alguma coisa da vida diária deles foge do que ele planejou, quando ele tem realmente uma dificuldade de aceitar coisas que vêm sem que ele espere e que isso muitas vezes leva ele a um estado de ansiedade, aí sim eu estou lidando com uma situação onde eu posso avaliar tanto as questões, as regiões corticais da orelha, como até mesmo um ponto que tem um nome que não corresponde diretamente à realidade do que ele faz, que é conhecido como ponto da agressividade. Na verdade, essa região é uma região que lida com o cuidado territorial, ou seja, toda vez que uma pessoa sente o seu território ameaçado, vale a pena avaliar esse ponto na orelha. Então, nós temos estratégias diferentes para situações diferentes da ansiedade. Mas agora você pode estar pensando, Larissa, mas na medicina chinesa existe, na acupuntura auricular, algumas pessoas, algumas versões falam sobre esse tal ponto da ansiedade. Bom, vamos lá. Na medicina chinesa não existe o conceito de ansiedade. O conceito de ansiedade vem das ciências médicas modernas. Este conjunto de sintomatologia que eu citei, que nós classificamos nas ciências médicas modernas como ansiedade, na medicina chinesa é visto como distúrbio do Shen. E esse distúrbio do Shen muito provavelmente vai ser tratado dentro dos conceitos da medicina chinesa de uma maneira diferenciada. Mas essa questão de ponto de ansiedade não existe. E com isso eu não estou dizendo que a medicina chinesa está errada. Não, porque na medicina chinesa não se vê dessa maneira. E quando eles lidam com o distúrbio do Shen, eles lidam de uma maneira muito particular, muito interessante, avaliando meridianos, passando muitas vezes fitoterápicos, que é uma forma interessante de se abordar esse tema. Mas ponto da ansiedade na orelha, isso não existe. E aqui nós vemos mais uma justificativa de quando eu falo que não é possível misturar os conceitos da auriculoterapia original francesa com a versão adaptada dentro da medicina chinesa. Então, uma dica que eu gostaria de deixar para você que trabalha com auriculoterapia, que gosta desse tema, que está aqui interessado em entender como a auriculoterapia pode ajudar os pacientes com ansiedade, não deixe de avaliar principalmente 3 regiões da orelha quando você estiver lidando com um paciente ansioso. A região hipotalâmica, a região cortical e a região territorial, também conhecida como ponto da agressividade. E eu avalio como, Larissa? Obviamente através do detector elétrico. Por que eu disse obviamente? Porque essas regiões não são regiões passíveis de gerar dor. Você não consegue definir essas dores. Você não consegue falar, nossa, eu estou agora com uma dor no meu hipotálamo. Isso não é possível. Justamente por isso, nós temos a detecção elétrica, que mostra a resistência alterada do ponto. E é através disso que nós temos a garantia que ali existe uma disfunção. Muito bem, era isso que eu tinha para dividir com vocês com relação ao tema ansiedade. Saiba que isso é importantíssimo para todo profissional da área da saúde. Nós precisamos entender o processo da ansiedade. Quando ele faz parte do dia a dia, da vida diária de todos nós,
quando ele está em um nível patológico e quando esse nível patológico acontece, em qual situação do sistema nervoso central está atingindo. É uma situação inconsciente? É uma situação consciente? E em cima disso, nós faremos a nossa avaliação dentro da auriculoterapia. E o resultado normalmente é surpreendente. Isso acontece sempre dos nossos pacientes, poucos dias depois, às vezes até no dia seguinte, dizer que ele teve a melhor noite de sono que ele estava esperando, que ele está conseguindo lidar melhor com determinadas situações desafiadoras, etc, etc, etc. E, dessa maneira, eu mais uma vez sugiro que é super importante que um auriculoterapeuta clínico esteja inserido em uma equipe que possa também dar esse suporte para o paciente e que traga aí como uma adição de um conhecimento importantíssimo, que é uma terapia natural que pode auxiliar um paciente que está vivenciando um estado de ansiedade. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e eu vou esperar vocês novamente em um próximo vídeo. Até lá!